Constantemente eu estou sendo perguntado lá no meu Instagram e também em outras redes sociais, como aqui também no YouTube, sobre a importância da vacinação das crianças, né? A gente viu que recentemente foi autorizado pela Vigilância Sanitária a vacinação em crianças e esse é um tema que vem gerando muito debate. E nesse vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o motivo de você vacinar as suas crianças e por que é extremamente seguro. Vem comigo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Rafael Barbosa, o seu professor de ciências aqui do YouTube. Se você não é inscrito no canal, desce o player aqui embaixo, clica no botãozinho de se inscrever e se já é inscrito, não esquece de verificar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos aqui com vocês. Bom galera, todo mundo já deve estar aí, né, preocupado, querendo saber, e aí, eu recebo muito isso. Professor, e aí, o que é que o senhor acha? Deve vacinar, não deve vacinar? É segura mesmo, não é segura e tudo mais? E aí, o que é que eu faço, pelo amor de Deus? Bom, pessoal, antes de mais nada, eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês sobre alguns pontos que nós precisamos avaliar, beleza? Esses pontos que nós precisamos avaliar, eles são muito importantes para a gente conseguir entender realmente o que está acontecendo. E entendendo o que realmente está acontecendo, a gente vai perceber que existem alguns nozinhos aí que eles ainda não estão amarrados e que vocês vão saber nesse vídeo. Antes de mais nada, eu quero que você entenda uma coisa. A gente vai agora para uma aula básica, mas bem básica mesmo, de estatística. Então vem comigo aqui para essa segunda tela, olha só. Abrindo aqui essa segunda tela, vocês vão perceber que eu trouxe para vocês aqui no meu quadro duas situações hipotéticas, tá bom? Isso aqui é importante para você compreender a importância de vacinar os seus filhos, tá? E também para entender como é que a galera deturpa a informação. Imagine que nessa situação 1, eu tenho 8 casos, e aí pode ser de qualquer coisa, em 10 mil amostras, né? Eu tenho 10 mil amostras, uma amostragem, um grupo amostral de 10 mil, e nesses 10 mil eu tive 8 casos de quê? Não sei, qualquer coisa, do problema X, certo? E aí, em uma segunda análise, eu tenho agora uma amostragem de 100 mil casos, porém agora eu tive 16 casos. Então veja que é diferente, beleza? Na situação 1 eu tinha 8 casos em 10 mil, na situação 2 eu tive 16 casos em 10 mil. O que é que a galera faz muito? Existe, pessoal, uma análise estatística onde a gente pode avaliar em números absolutos e em números relativos. Relativo, o nome já diz, é em relação a alguma coisa. Então a gente precisa relacionar um número de ocorrências em relação ao tamanho da minha amostra. Então vê bem na situação 1. Na situação 1 eu tenho 8 casos em 10 mil de amostras. Se eu quiser calcular uma porcentagem básica, eu faço assim, né? Ó, 10 mil corresponde a 100%, perfeito? 8 vai corresponder a quem? A X. Então eu posso dizer que X é 8 vezes 100 dividido por quanto? Por 10 mil. Concorda comigo? Cortando aqui os dois zerinhos, ó. Eu tenho 8 dividido por quanto? Por 100. Isso aqui dá uma amostra relativa de 0,08%. Beleza? Isso para a situação 1. Na situação 2, eu faria o mesmo cálculo estatístico. Eu tenho 100 mil, que é a minha amostra completa, que está para 100%, concorda? E eu tenho um número de casos, que nesse caso são 16, que está para quanto? X%. O que é que eu faço? Mesma coisinha, continha básica, tá? Meios pelos extremos. Eu vou ter que X é quem? 16 vezes 100, dividido por quanto? Por 100 mil. Corta aqui os zerinhos, ó, beleza? Eu vou ter X igual a 16 dividido por 1000. Então, aqui vai ser 0,0016. Deixa eu ver. 1, 2, 3 casas. Isso, 0,0016%. Então, veja só, veja bem. Se nós avaliássemos aqui do ponto de vista absoluto, ou seja, apenas os números reais, olha aqui, ó, da situação 1 para a situação 2, se nós avaliarmos em números absolutos, o crescimento foi de quanto? 100%. Mas se nós avaliarmos em função do relativo, que esse é o correto nesses casos, nós tivemos uma diminuição, beleza? Diminuição. Pois bem, galera, é justamente isso que precisa ser informado para você na hora de expor os dados.
Qual é o dado que eu estou avaliando? O absoluto ou o relativo? Qual é o tamanho da amostra que eu estou avaliando? Qual é o período de amostragem? Qual é o intervalo? Quais as condições? São as mesmas? Porque é muito fácil eu pegar, aumentou de 8 para 16, aumentou 100%. Lascou todo mundo. Mas e qual é o tamanho da minha amostra? E qual é o desvio relativo? E qual é o desvio padrão? Então, assim, isso aqui, eu não sou professor de estatística, mas isso aqui é só uma amostra pequenininha do que, infelizmente, vem acontecendo com algumas informações no Brasil, especialmente em relação à vacinação. Beleza? Então, dito isso, vamos conversar um pouquinho agora sobre como é que está acontecendo e quais as evidências que nós temos sobre a vacinação infantil. Vamos lá. Bom, galera, explicada aí essa estatística básica, tudo que eu vou trazer para vocês eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como referência para você poder ler. Se você quiser, só copiar essas informações e jogar lá no Google que você também vai ter acesso a essas informações, beleza? E é muito importante que antes de você sair por aí espalhando qualquer tipo de informação, procure esses artigos científicos para ler e caso você queira posicionamentos ainda mais concisos, mais interessantes, procurem as sociedades relacionadas a isso. Então eu fui buscar tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria quanto a Sociedade Paulistana, né, de Pediatria também, porque são órgãos muito próximos e que tem aí uma característica muito interessante de expor de maneira bem didática esses fatos. Então também vou deixar na descrição o posicionamento deles dois. Vamos lá aos dados. Até dezembro de 2021 foram identificados no Brasil aproximadamente 22 milhões de casos de Covid. Desses 22 milhões de casos de Covid, cerca de 2 milhões e 200 mil precisaram de internação e nós tivemos aí 617 mil óbitos, certo? Desses casos, aproximadamente 34 mil foram notificados entre crianças e adolescentes que são menores de 19 anos de idade. Se você avaliar esse dado, você vai perceber que sim, entre toda a taxa de pessoas que tiveram Covid e de óbitos, nós tivemos um número pequeno de crianças que se contaminaram. E de fato, as crianças elas apresentam em números absolutos, uma diminuição muito grande da taxa de hospitalização em relação a adultos, especialmente adultos com comorbidades. Só que tem um ponto que chama muita atenção. Nós tivemos um número de óbitos, né, de 2.500 óbitos por Covid nessa amostra de 34 mil. Então, olha só como a gente avalia diferente. Eu pegando os 34 mil, que são as pessoas, as crianças que tiveram Covid, dentro desses 34 mil, nós tivemos 2.500 óbitos. Então, vê que quando eu avalio isso relativamente à faixa etária, o meu índice sobe muito e é assim que eu tenho que avaliar. Beleza? Então, a gente viu aí que a Covid para adolescentes tem aí cerca de 7% de letalidade. Isso é um número preocupante, até porque a síndrome respiratória aguda grave, ela já existe em outras doenças virais, como é o caso, por exemplo, da gripe, mas a vacinação ela já acontece. E aí entra-se na polêmica de se vacina ou não vacina, é seguro ou não é seguro a vacinação em crianças e adolescentes de 5 a 11 anos. Vamos nessa. Foi verificado que a implementação da vacinação em adolescentes em diversos países existe sim um risco da ocorrência de miocardite ou pericardite. Para quem não sabe, miocardite e pericardite são inflamações de camadas de tecidos do nosso coração. A própria Covid-19 gera miocardite grave em crianças hospitalizadas, tá bom? Só que o que é que acontece? Embora esse risco ele exista, ele é na casa de 0,0007%. Ou seja, é como se você tivesse um caso a cada 1 milhão de pessoas. E nem isso, tá? Acho que é até um pouco mais. Então, esse risco é muito baixo. E aí, este achado que a gente falou agora, a gente viu uma análise conduzida pela ACIP, que é a Advisory Committee of Immunization Practice, desculpem aí o meu inglês, que é um órgão responsável pelas recomendações de vacinação nos Estados Unidos, né? Ele comparou os benefícios, os riscos e os benefícios que são ocasionados pela imunização e colocou isso dentro de um contexto. Dentro desse contexto, ele percebeu que os benefícios dessa vacinação superam os riscos que elas podem causar. Todos os casos, aliás, o caso de miocardite que foi identificado foram todos miocardites leves, tratados rapidamente com auxílio de medicamentos, sem a necessidade de internação. Então é importante lembrar que a vacinação ela está recomendada em todos os grupos etários e é importante destacar que esses casos de miocardite e pericardite, eles sempre foram muito menos graves do que na miocardite causada na mesma faixa etária pela própria Covid. E isso acontece, né? Acontece sem a necessidade de internação, ou seja,
mesmo que a criança, mesmo que o adolescente venha a desenvolver um caso de miocardite, que é muito raro, vale salientar, esse caso não necessitará de internação, são casos leves. Então, sim, pessoal, para quem me pergunta, a vacinação das crianças e adolescentes em todas as faixas etárias até este momento testadas, ela é sim recomendada e você sim deve vacinar o seu filho o quanto antes, tá? A vacinação é segura, a vacinação ela é necessária e é muito importante que esse processo aconteça, porque as crianças, embora elas, relativamente falando, e aqui vai a estatística, né? Elas apresentem uma chance de casos graves menores, né? Uma chance menor de casos graves, essas crianças elas podem sim transmitir. E aí a gente precisa diminuir gradativamente ainda mais essa transmissão e a gente só vai conseguir isso através da vacina. Então, se você não vacinou o seu filho, não vacinou as crianças que tem na sua casa, vacine. Se a vacina já estiver disponível, vai se vacinar, que isso é muito importante. Lembrar vocês que todos os links que eu falei aqui nesse videozinho bem sintético para você poder entender a necessidade de se vacinar as crianças, desce o play aqui embaixo que tem todas as referências na descrição desse vídeo. É isso por hoje, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.